Amigos, tudo bom? Hora de falar sobre a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou dar aqui meus palpites e citar aqui alguns jogadores-chave também que vão participar ou não vão participar dessa rodada, dando aquela força para a turma que participa do Cartola. Vamos lá para os jogos. Sábado, 4 horas, Fluminense e Vasco, clássico carioca no Maracanã. O Fluminense tem o terceiro melhor ataque do campeonato, é o oitavo colocado, tem 30 pontos, a mesma pontuação do Cruzeiro, que está no G6. E o Vasco é o 16º com 25, é o último antes da zona de rebaixamento. Inclusive, se perder uma combinação de resultados aí, pode colocar o Vasco na zona de rebaixamento. O Vasco, que mudou de técnico, o novo técnico é o Zé Ricardo, mas quem trabalhou a equipe nessa semana foi o Valdir Bigode, aquele ex-atacante, passou pelo próprio Vasco, pelo Galo, pelo São Paulo. Não vai ter o Luiz Fabiano, provavelmente quem vai jogar é o André Rios, argentino. Não tem o Bruno Paulista, não tem o Paulo Vitor. Isso significa que tem uma chance do Nenê começar jogando esse jogo. Vou de Fluminense, um time em melhor situação do que o Vasco, um time mais preparado, não só para essa partida, como para o Campeonato Brasileiro como um todo. Também no sábado, Corinthians e Atlético Goianiense em São Paulo, o jogo do líder contra o Lanterna. O Corinthians tem 50 pontos, 10 a mais do que o Grêmio, segundo colocado, e o Atlético Goianiense tem 15. O Atlético Goianiense está 10 pontos atrás do Vasco, que é o último fora da zona do rebaixamento. O Corinthians vai ter a volta do Jadson, mas, por outro lado, não tem o Romero, não tem o Jô, já não tem também o Arana, nem o Balbuena. É um Corinthians desfalcado, mas um Corinthians que é favoritíssimo contra o Atlético Goianiense, que vai usar o terceiro goleiro, o Lucas, nessa partida. Corinthians, né? Todo mundo foi surpreendido pela vitória do Vitória na última rodada lá em São Paulo, mas o Atlético Goianiense não vai repetir essa zebra da Corinthians nessa partida. Jogos de domingo, 16 horas, Rio de Janeiro, Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo finalista da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense é o 7º colocado, tem 30 pontos. É outro que também tem a mesma pontuação do Cruzeiro, que é o 6º colocado. O Atlético Paranaense conta com a volta do Thiago Heleno, não vai ter o Jonathan e é o terceiro melhor visitante do campeonato. O Flamengo empolgado com essa chegada aí à final da Copa do Brasil. Acho que vai ser um jogo um pouco equilibrado. Empate lá no Rio de Janeiro. Outro clássico na rodada, agora em São Paulo. Palmeiras e São Paulo. Cuca e Dorival Júnior fazendo muito mistério a respeito das escalações. O Palmeiras é quarto, tem 33 pontos. E o São Paulo é o primeiro na zona de rebaixamento com 23. Lembrando que o São Paulo é o segundo pior visitante desse campeonato. Vai ter a volta do Prato, na vaga do Gilberto. E lembrando que esse jogo também é torcida única lá no estádio do Palmeiras. Vou de Palmeiras nessa partida. Bahia e Botafogo em Salvador. O Bahia é o time que mais fez gols jogando em casa. Fez 20 gols no campeonato jogando lá em Salvador. Tem o Mendonça em boa fase e o Botafogo ele teve uma semana difícil. Foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil pelo Flamengo. É o 10º, tem 28 pontos. E enquanto o Bahia tem 26, é o 12º. Obviamente que a eliminação na Copa do Brasil causa um certo desânimo no Botafogo, mas eu acredito que o ano do Botafogo é muito bom, tem um bom time. O Bahia, que venceu bem o Vasco na última rodada, jogando lá em Salvador, faz algumas boas partidas em casa, eu vou de empate. O Botafogo vai sentir um pouquinho essa eliminação, mas não a ponto de perder para o Bahia. Ponte Preta e Galo, jogo em Campinas. A Ponte Preta é atualmente a 11ª, tem 27. O Galo tem um ponto a menos, é o 13º, tem 26. A Ponte Preta vai ter um desfalque aí considerável, que é o Luca. Está suspenso, assim como o Naldo. Quem vai jogar, provavelmente, é o Léo Gamalho. A Ponte Preta é a equipe que é a terceira melhor mandante do campeonato. O Galo também não vai ter o seu principal artilheiro, não tem o Fred, está suspenso. O Valdívia deve ser titular, vai ocupar a vaga do Rafael Carioca, que foi negociado com o futebol mexicano, com o Tigres. O Galo vai ter a volta do Adilson e vai ter uma novidade, entre aspas, aí no banco, que é o Cleiton, jogador do próprio Atlético, foi para o Corinthians emprestado em troca do Marlone e voltou, provavelmente pode ser até uma opção de segundo tempo para o Rogério Micali nessa partida. É um jogo de difícil prognóstico. O Galo é o 4º melhor visitante, mesmo tendo perdido pelo Fluminense, para o Fluminense, né, na última rodada, chegou a ter algumas chances até de matar o jogo no segundo tempo. Eu vou de empate nesse jogo lá em Campinas. Agora vamos aos jogos de 19 horas.
Começando pelo clássico catarinense, Avaí e Chapecoense. Chapecoense é 15ª colocada, tem 25 pontos, e o Avaí é o 19º, é o penúltimo, com 22. Somou alguns pontinhos importantes nas últimas rodadas, mas o Avaí, gente, ele fez 5 gols em casa em 10 jogos que fez lá na ressacada. Eu falei isso em outras oportunidades, é difícil apostar no Avaí, um time que faz tão poucos gols no campeonato. Se tratando de um clássico regional, eu vou de empate nesse jogo. Também às 19 horas, Mineirão, Cruzeiro, finalista da Copa do Brasil, e o Santos. São ataques que marcam poucos gols, né? Não são, tem boas defesas. O Santos é a segunda melhor defesa do campeonato e o Cruzeiro é a terceira melhor ao lado do Grêmio. O Cruzeiro só perdeu uma em casa, né? Mesma marca do Corinthians. O Corinthians só perdeu aquela partida para o Vitória. O Santos é um time que cresceu o seu desempenho jogando fora de casa, especialmente sob o comando do Everkupp. É um jogo muito equilibrado. O Santos é terceiro, tem 37. É o jogo de G6 dessa rodada, que o Cruzeiro é o sexto com 30. Eu vou de empate. Na minha opinião, é um jogo muito equilibrado esse de Belo Horizonte. Coritiba e Vitória é o jogo de segunda-feira às 20 horas. O Coritiba, 26 pontos, 14º colocado, e o Vitória, 22º, 18º. O Vitória cresceu muito, surpreendeu completamente todo mundo, né? Quebrou muita aposta aí com essa vitória para cima do Corinthians. O Wagner Mancini deu um pouco mais de consistência ao time. O time tem somado pontos importantes. Na minha opinião, já estava quase que fadado a ficar na zona de rebaixamento. Hoje já não tem essa certeza. O Coritiba vai ter a volta do Rildo. E 2 jogadores que vieram do Santos podem estrear, que é o Kleber e o Rafael Longini. Na minha opinião, o Vitória vai aprontar de novo. Vai aprontar lá no Paraná, vai dar vitória. Essa rodada tem 9 jogos. O 10º jogo é Grêmio Sport, é um jogo que foi adiado para o sábado, dia 2, às 16 horas. O Grêmio vice-líder, 40 pontos. O Sport já caiu para 9º, com 29. Apesar de ter um tempo ainda para esse jogo acontecer, eu vou de Grêmio nessa partida. O Grêmio, provavelmente, né, depois da eliminação na Copa do Brasil, vai usar um pouco mais da sua força no Campeonato Brasileiro para tentar não só sonhar com um título, que eu acho praticamente impossível, 10 pontos atrás do Corinthians, como também se garantir na Libertadores do ano que vem. Eu vou de Grêmio Sport, o jogo que vai ser só no dia 2. Lembrando que a 23ª rodada só vai ser no outro sábado, no dia 9 de setembro. Vai ter um intervalinho aí, tem jogo de seleção brasileira entre esses dias. É isso, estão aí as apostas, estão aí os palpites, estão aí as informações. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima, gente.